Olá, estamos começando o nosso terceiro podcast e falamos nos outros episódios a respeito de pensamento, de crença. E hoje nós vamos falar sobre autopercepção. Por que falar sobre esse tema, Sabrina? Porque muitas vezes as pessoas elas ouvem conteúdos a respeito de psicologia, de mente, do que fazer, de ferramentas. E muitas vezes nós encontramos pessoas que estão dentro do fundo do poço, estão num lugar árido e elas não percebem, elas não entendem que elas precisam de ajuda, elas precisam se reorganizar, organizar essa casa interna. Sabrina, como fazer? Como saber? Às vezes até eu fico com medo de eu estar neste lugar de aridez à minha volta. E como a gente pode perceber isso? O que fazer? O que você falaria conosco a respeito dessa autopercepção, podemos dizer dessa autorresponsabilidade de enxergar? Brunella, essa situação, né? Muitas vezes acontece com parentes, com amigos. Poxa, tá lá no fundo do poço, a gente tá tentando ajudar a pessoa e não sai daquele lugar. O que acontece? Ou então, até quando ela vai ter que sofrer para poder fazer alguma coisa? Sim. Primeiro, a gente tem uma situação de pessoas, às vezes, se elas querem ou não ajuda. A gente não tem como ajudar uma pessoa que não quer ajuda. Então, uma pessoa que está ali falando que está tudo bem, que está ótimo e que a vida dela está maravilhosa, né? Existe uma arrogância aí. Né? Eu não quero a sua ajuda. Por mais que você tenha boa intenção, a gente tem que sempre perceber se o outro quer a nossa ajuda. E a gente tem essa grande dificuldade, a gente quer impor a nossa ajuda para o outro. Sim. A nossa forma de ver o mundo. Porque não tem jeito, nem Jesus dá jeito. Isso que eu estava pensando aqui. Nem Jesus dá jeito, sabe por quê? Deus. Porque Jesus fala assim, eu vim para os doentes, não para os sãos. Então, se eu não reconheço que eu estou doente, que eu preciso de ajuda, não tem o que fazer. A gente só tem que orar e falar, Deus, abre os olhos dessa pessoa. Agora, a partir do momento em que a pessoa começa a abrir-se para poder ouvir você, para poder reconhecer que você pode ajudá-la, aí sim a gente começa a ter algum movimento aí de ajuda. Isso é muito né? sério. Se então, você parar assim, para olhar, isso é muito sério, porque realmente, por muitas vezes, a gente encontra pessoas completamente estagnadas, né? E exatamente por isso. E sabe o que acontece, Brunella? Muitas vezes esse lugar de estar lá no fundo do poço, eu falei assim, não preciso de ajuda, isso vem disfarçado numa vitimização. Olha. Então são aquelas pessoas que ficam ali, ó, sofrendo, falando como a vida tá ruim, como tudo tá ruim, como ela é miserável, como a vida é miserável. Quando você vê que esse movimento é um looping e que não tem saída, ela está usando da vitimização para manipular as outras pessoas. Olha, entra manipulação. Entra manipulação. E aí, sabe o que acontece? Você, muitas vezes, que precisa dar conta da sua vida, que em algumas áreas está estagnada, você vai sendo sugado por essa pessoa. Porque essa pessoa, ela só quer a sua energia. Ela quer ficar ali, ó. Ela quer ficar lambendo as suas próprias feridas. E ela não quer a sua ajuda. Você pode estender a mão. Jesus estende a mão pra gente, pra nossa vida miserável. Todo mundo aceita? Jesus fala, eu vou te salvar, eu vou te trazer pra a família do meu pai, eu vou te dar uma nova identidade, eu vou te dar um sobrenome, eu vou te dar uma herança. Ele está estendendo a mão. O que as pessoas fazem? Todo mundo aceita? Não. Então, quem somos nós para achar que vamos salvar pessoas que não querem sair daquele lugar? Sim. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque isso paralisa muito a nossa vida. Sim. Porque a energia que era para você estar empregando para sua vida, para você avançar, você está direcionando para aquilo ali. Né? E não vai dar em nada, E não vai dar em nada. E aí é a grande questão. E vai ter gente que precisa da sua energia de ajuda e que vai fazer alguma coisa. Então você está drenando uma energia para uma pessoa que não quer sair do lugar, porque o tempo já mostrou que ela não deu um passo para frente. Você vai tirar aquela energia de uma outra pessoa que você poderia estar ajudando e ela sim levantando e se reerguendo. Sabrina, eu vou para um lugar assim, pegar um caminho aqui diferente, falando sobre essa vitimização.
E quando a gente olha para aquelas pessoas que aprenderam esse lugar de vitimização, olharam a mãe sendo vítima, a avó sendo vítima, e ela aprendeu esse modelo, que muitas vezes é um modelo que ela aprendeu. E quando a pessoa encontra, vamos colocar assim, luz, aquilo ali, ela fala, meu Deus, eu estou repetindo esse padrão de vitimização, e as pessoas são quebrantadas. Muitas vezes não é nem o próprio orgulho que coloca aquela pessoa ali, mas coloca aquela pessoa nesse lugar de vitimização, enxergando esse modelo geracional. Faz sentido isso que eu falo? O que acontece, Brunella? O modelo da mãe, que era uma vítima, né, a chance da pessoa replicar aquele modelo é muito grande. Sim. Só que a vida, ela oferece cura o tempo inteiro. Perfeito. O tempo inteiro a vida oferece cura. E como que vem essa cura? Quando você vê os seus resultados se repetindo. O resultado repetindo é uma chance para cura. Então, quando você olha para uma área da sua vida e você vê que, por mais que você faça, você cai no mesmo lugar... Sim. Ei, tem uma coisa errada. Isso é o que é o despertar. Eu já estive nesse modelo de vitimização pesado, mas eu só consegui sair dele quando eu falei, ei, não é culpa de ninguém. Porque a vítima, ela fala, eu sou inocente e você é o culpado. Esse é o modelo da vítima. Então, quando a gente chega, e peraí, então vamos lá. Quais são os seus resultados? O que está repetindo na sua vida? Tem alguma coisa errada. E reconhecer que isso está errado já é um lugar de saída, já é um lugar de humildade. Porque quem fica lá no mesmo lugar falando não preciso de ajuda ou eu vou manter aqui, é uma pessoa, né, soberba. Sim. Por mais que venha do modelo da mãe, que veio, né, nesse lugar. Eu fico, a culpa é do outro, as coisas são do outro. Porque ela tem a possibilidade de enxergar. Quando essa pessoa vem de um modelo familiar, ela tem a possibilidade... Todo mundo tem possibilidade de enxergar. Porque é o que eu estou falando, a vida, ela oferece cura o tempo inteiro. Então, se você está adoecido numa área que é a estagnação, porque estagnação é morte, Sim. Adoecimento. Se você está ali, se está doendo aquele lugar, se você for uma pessoa humilde, você vai falar, ei, está repetindo, está repetindo. Por que está repetindo? Não é culpa do vizinho, não é culpa da minha mãe, não é culpa da falta de oportunidade, não é culpa de Deus. Ei, por que está repetindo? Deixa eu entender que isso é meu. O primeiro movimento é meu. Então, quando você me pergunta assim, será que às vezes eu estou num lugar desse e eu estou lá e eu não estou percebendo? Então, perceba as áreas da sua vida que os resultados estão se repetindo e que você não quer. Porque se está repetindo, você está preso num lugar onde você está replicando, você está repetindo seus comportamentos, seus pensamentos, sua crença, e você está tendo o mesmo resultado. É o famoso looping que você fala pra gente. É o looping, você vai ficando preso naquele lugar. Porque se você faz uma conta, eu até gosto desse conceito que Einstein traz. Qual é o conceito da loucura? Fazer a mesma coisa e ter os mesmos resultados? Fazer a mesma coisa querendo resultado diferente. Então é o que a gente faz, né? Eu estou fazendo a mesma coisa, mas eu não quero ser rejeitada. Eu estou fazendo a mesma coisa e eu não sei o que acontece. Eu entro nos namoros, os caras vão embora, me chifram. Eu entro no casamento, daqui a pouco estou no terceiro, quarto casamento. Ei, a culpa não é do cara que você se envolveu. É seu. O que tem errado comigo? Então, o primeiro movimento para sair de um lugar que você está preso, né, muitas vezes no fundo do poço e não sai, porque eu estou aqui no fundo do poço. Isso não tem a ver com nada, com ninguém, isso tem a ver comigo. Eu posso ter caído no fundo do poço. Sim. Mas o que me mantém lá sou eu. A gente toma pancada da vida. Mas o que me mantém prostrada no chão sou eu. Interessante. Então a gente tem que entender, se está repetindo, é o que eu volto a falar, não é tomar pancada, a gente pode tomar pancada e ir lá para o fundo do poço, você pode ser traído e ficar lá mal emocionalmente, mas espera aí, todas as vezes, uma pessoa é roubada, todas as vezes ela é roubada, todo lugar que ela entra, o funcionário rouba, todo lugar que ela entra, ela é ridicularizada. Ei, tem alguma coisa errada nisso, e não é a outra, é você.
Então, a gente precisa entender se a gente está nesse lugar quando a gente está com padrões repetidos e você está botando a culpa no outro. Segundo, se você chega e quer dar conta de algo sozinha. Então, vamos supor, eu tenho um coração que está doendo, um joelho que está machucado. O que você vai fazer? Você já tentou por vias normais ali. Você foi lá, tomou um Buscopan, você acha, meu coração está doendo por causa gases, aí você vai tomar outra coisa, você vai fazer exercício, ou então você vai faz um alongamento para o joelho, mas está repetindo o resultado. O resultado está permanecendo. Sim. O que você vai fazer? Uma forma coerente de lidar com o seu corpo? Pro médico. Vai pro médico, não é? Não dei conta. Vou pro médico. Vou reconhecer, vou pedir ajuda e vou lá resolver meu problema. Vou ver um médico e resolver o problema. Só que o que acontece às pessoas? Elas estão lá, né? Elas estão lá no terceiro, quarto casamento, vendo os mesmos resultados. E o que ela faz? Não, tá tudo bem, não aconteceu nada, vai pro quinto casamento. Ela viu o padrão se repetindo. Ela já tentou, não, eu vou dar conta, eu vou mudar, eu vou ver o que eu posso fazer, o que está errado, o que não está, ela. E aí ela não vai num psicólogo, ela não vai num terapeuta, ela não vai... A gente poderia falar aí que não entraria procrastinação? Não é tanto a procrastinação, é um lugar mesmo de você não querer pedir ajuda, reconhecer que você precisa pedir ajuda, isso é muito normal, Bru. Nossa, muito normal, é difícil, você vê, é difícil. Eu vi um testemunho aí de uma pessoa, de um artista, falando que ela demorou 3 anos para reconhecer que ela estava com depressão e que ela precisava de ajuda. Ela falou, eu saio disso sozinha. Ela falou, demorei 3 anos para ir para um psiquiatra, porque ela não queria admitir que ela tinha algum problema mental, que aquilo ali era vulnerabilidade. Soberba, né? É uma soberba. Não tem jeito. O que vem depois da soberba? A ruína. A soberba, ela para você. A soberba, ela não deixa você pedir ajuda. Para tudo. Então você vai ficar nos mesmos resultados. Agora, ouvindo você falar assim, Sabrina, como é que a gente faz para a gente enxergar, para a gente ver que a gente não está nesse lugar? Porque eles falam que o orgulho, né, é como um mau hálito, né? Todo mundo percebe, menos você, né? Até um exemplo assim, disruptivo, como você ensina pra gente, né? Mas a verdade é essa, o orgulho é isso. Todo mundo enxerga esse movimento do orgulhoso, do altivo, do soberbo, do arrogante, menos ele. Como a gente faz para saber que a gente não está nesse lugar? Primeiro, só da pessoa se auto-questionar, ela abre espaço para ela aceitar o orgulho, que ela está errada e que ela precisa de ajuda. É o primeiro movimento. Isso. Então, tem um soberbo cauterizado, vou chamar assim. Tem os soberbos cauterizados que eles podem estar ouvindo esse programa e falam, nossa, que legal. Tá pensando em outra pessoa. Primeiro isso. Tá pensando em outra pessoa. Vou mandar esse... Já começa daí. Eu não tenho problema. É aquela pessoa que vai pro culto e lembra, nossa, essa palavra é pra tal pessoa. Pessoa tinha que estar aqui. Meu marido tinha que estar aqui, minha mãe. Isso é uma atitude soberba. Né? A gente tem que entender que a soberba permeia, às vezes, a vida da gente. E não é aquele soberbo. Não, eu sou soberba todo também, mundo várias vezes. Se não vigiar. Eu tenho que estar ali, e às vezes eu vou ter que tomar uma pancada para eu acordar para ver quanto eu tenho sido soberba. Perfeito. Né? Só que aí o que acontece? É o que eu falo, vamos chamar os soberbos cauterizados. O soberbo cauterizado, primeiro, ele vai ouvir um programa desse e ele vai falar que tal pessoa precisa desse programa. Ele nem passa pela possibilidade de falar assim, o que eu posso estar sendo soberbo na minha vida? Aí eu volto a falar, né? Como eu detecto que eu estou sendo soberbo? Quais são os lugares na minha vida que os resultados estão sendo o mesmo e eu não estou conseguindo sair? Aí o soberbo, ele não consegue admitir a sua própria culpa. E muito menos pedir ajuda, né? Não consegue admitir sua própria culpa. Então ele vai olhar e falar assim, tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo. Tudo bem. Tá tudo bem. Ele vai muitas vezes deixar, né? Ali aquele problema de lado, é aquela pessoa que está acabada e ela fala, não, tô ótima, preciso de ajuda, não, tô ótima. Aí depois a pessoa ela vai chegar e vai falar assim,
Não, o soberbo. Não, a culpa é de tal pessoa. Ele não aguenta admitir que a culpa é dele. Ou então, qual é a minha parcela de culpa nisso? Então, uma pessoa soberba, ela não consegue nem falar isso. Então, só da pessoa ouvir esse programa, se questionar, será que eu estou sendo soberba em alguma área da minha vida? Sim. Ela já começa a abrir espaço, né, para ela sair desse lugar. Será que, o que está se repetindo na minha vida? Por que eu não pedi ajuda? Por que eu não cheguei e fiz alguma coisa a respeito? Não, porque eu estou tentando. Tá, mas você está tentando e chegando no mesmo lugar, tem que fazer tá errado. Tem que fazer um movimento. Diferente do que você faz. Lembrar do movimento. Tem que fazer o movimento. Tá rodando em círculos, tá no looping. Tenho que fazer o movimento de fazer. E qual é o início desse movimento? Aonde eu estou errando, porque eu estou errando para ter esse resultado. Isso é mais difícil que você imagina, Bru. Você admitir o seu erro. Se eu estou tendo isso, eu estou errando. Ai, porque eu não consigo emagrecer, Sabrina, eu não consigo emagrecer. Ó vida, eu não consigo emagrecer. Ei! Quando ela fala isso, ela está falando como se muitas vezes, as pessoas têm um gene positivo, gene negativo, é o hormônio, é a tal da tireoide. Da tireoide, pobre coitada dessa tireoide, gente. É tudo. É o meu marido que come, me leva para o restaurante, essa é a minha. Então assim, peraí, não é assim, eu tô acima do peso. Ei, o que eu estou fazendo de errado então? Para sair desse looping. Eu vou te contar, você sabe, vou contar um segredo para os ouvintes aqui. Minha mãe, às vezes, tá gordinha. Aí fala, mãe, mas você tem que emagrecer, mãe. Você não pode ficar assim, seu joelho. Sabrina, eu não sei o que eu faço, Sabrina. Eu só tô tomando água. Eu tô engordando. Sabrina, e o pior que isso, sabe o que é? Quando as roupas estão diminuindo no guarda-roupa. Mas isso até eu. O que tá acontecendo? Essa calça tá encolhendo. Não é eu que engordei, não é eu que tô comendo muito. Ou então você vai provar um biquíni. Gente, esse biquíni tem uma modelagem péssima. O espelho da loja. Você tá entendendo? Então, assim, é muito mais difícil do que você imagina, né? Aceitar que, ei, sou eu, tá comigo, a bola tá comigo. O que eu tô fazendo? Aí você começa, tá, de manhã eu tô comendo o quê? De tarde, ei, tô chupando essas balas. Aí você vai atrás do que você tá fazendo de errado para começar a consertar. Encontrar o movimento do erro. Tem que encontrar, mas só que você só encontra o movimento do erro, do seu erro, quando você admite que você tá errado. E tá tudo bem admitir, né? Tá ótimo, o que a gente fala. Não tem problema com isso. Tá tudo bem admitir, todo mundo erra. A gente está em processo de crescimento, de evolução, porque muitas vezes a pessoa fala, eu errei. Não, tá tudo bem. A leveza, a beleza no erro. Contanto que você encontre ele e que você saia desse movimento do erro. Transforme um erro em um professor, né? Isso aí. Transforme um erro no professor. Que ele é um grande professor. Sim. Então, uma pessoa que não admite que erra, ela perde um grande professor na vida dela. Legal isso, hein? Bacana. Mas é isso, Bru. Então, assim, esse ponto, nessa jornada, né, para criar a vida que você realmente quer, que você deseja, ela não é parte só de mudar os pensamentos, mudar a crença. É uma parte também de autopercepção e perceber, qual é a minha parcela de erro nisso tudo aqui. Sim, sim. Aonde eu estou me mantendo nesse lugar. Porque você pode trocar pensamento, você pode trocar crença, mas se você não chega e tem a coragem de admitir que se está dando errado, a bola tá comigo e pedir ajuda e buscar soluções novas formas de fazer, você vai continuar no mesmo lugar. Não tem pensamento positivo, não tem crença mudada que vai fazer com que você se permita enxergar o seu erro. A palavra de Deus fala que esse é o lugar de humildade, né? Que é o lugar mais rico, mais profundo, mais denso. E é onde Deus quer que nós estejamos em todos os aspectos. O lugar de humildade é o lugar de acesso. Sim, tem até em Provérbios, né? Deus dá graça aos humildes e
resiste aos soberbos. O que é isso? Da graça. Graça é poder de Deus para você ser, fazer e ter. Olha. Aquilo que você não consegue ser, fazer e ter. É a graça. É a graça. Então ele te dá poder para você transformar, mudar o seu ser, Olha. mudar a sua forma de fazer, mudar os seus resultados. Então a graça, a humildade é o início de tudo. Se você não admite, se você não percebe, se você não pede ajuda, nada vai acontecer. Deus resiste humilde. Não é, Deus vai me... Não, a própria vida vai te resistir. Você está fazendo as coisas resistirem, porque você está mantendo o looping. Sim. O looping é o resistir. Você como pastor aqui agora, o que você falaria para alguém, para um cristão, ou pessoas que são simpatizantes da palavra, que estão sendo iluminadas, ou pessoas até maduras na fé? Qual é o movimento diante do Senhor? Qual é a oração? O que falar para Deus em relação a essa graça, o receber dessa graça? Que movimento espiritual é esse, Sabrina, que a gente pode fazer? Porque o que tem de mais precioso nas nossas vidas é essa graça derramada sobre as nossas vidas para a gente executar tudo aquilo que a gente precisa fazer. Qual é esse movimento espiritual? Sendo que nós entendemos que nós somos corpo, alma e espírito, e você, de uma forma integralizada, você trata esses três homens sempre conosco. O que falar, esse olhar para esse homem espiritual diante desse movimento da graça e da humildade? Porque não é fácil não, romper esse lugar de soberba para aquelas pessoas que já estão num processo de vício, vamos dizer assim. Então, Bru, você está falando, né? O que eu falaria para essa pessoa, né, nesse lugar? Primeiro, uma pessoa que tem dificuldade de assumir a própria crítica é uma pessoa que teve problemas de se sentir amada e aceita. Então, ela não pode errar. O erro é muito doído, porque o erro significa o abandono, a rejeição. Né? Eu errar, porque aquela história, você trouxe essa prova com nota 9, menino, você não perde pra nada. Ou então, né? Aquela criança que tem que fazer tudo certo, ou aquela criança que é muito exigida, ou aquela criança que foi colocada num lugar até de idolatria, ela era maravilhosa, ela era perfeita, era a criança certinha. Não pode errar. Não pode errar. Então, entenda que se uma pessoa não consegue aceitar o erro, ela tem um problema, uma crença de rejeição, de abandono, de não ser amado. Então, a primeira coisa que você tem que entender é: Deus me ama, independente de eu errar ou acertar. Amém. E, infelizmente, o cristianismo foi pregado de uma forma onde você não pode errar, porque Deus condena. Deus condena, né? Deus te castiga. A criança, muitas vezes, foi criada nesse lugar. Nesse ambiente. Onde você não pode errar, você não pode nem ficar com raiva. Porque você é mau. Deus, você vai para o inferno. Então, é a primeira coisa. Peça para Deus, né, abrir o seu coração, os seus olhos, para você entender a dimensão do amor que Ele tem por você. Olha, que lindo. A grandeza, a largura, né? Essa oração de Paulo em Efésios. Peça para que Deus ilumine o seu coração. É o mais importante, porque quando você está calçado nesse amor dele, o amor lança fora todo medo, a palavra fala. Que foi o seu testemunho no primeiro episódio que você fala. O amor lança fora todo medo. Eu posso ser errada, eu posso errar, eu posso ser errada, fazer errado e ter tudo errado na minha vida. E ser quem Isso eu sou, não né? importa, o importante é que eu sou Sabrina e eu sou amada. Então ali você começa a aceitar que você está errando. Estou errando e está tudo bem. Então, a oração é essa. É o início. Peça para Deus de coração aberto. Tá? Pai, abre os meus olhos do entendimento para que eu perceba, eu tenha a revelação da grandiosidade do amor que o Senhor tem por mim. Sim. E a partir daí, Pai, eu confio no Senhor na hora que o Senhor for me criticar. Exortar, né? Exortar, né? Na hora que o Senhor puxar minhas orelhas. Na hora que o Senhor puxar. Porque aí esse é o problema também, porque na hora que Deus começa a exortar, e Deus exorta, Bruno, de uma forma tão amorosa, que Ele constrange, Ele não traz culpa. É bom, é gostoso. Ele não te
diminui. Deus chega para você e fala, filho, você está fazendo assim, mas ó, eu acredito em você, você pode fazer melhor. Mas então, às vezes, a vida vem para mostrar, né? E Deus vai usar pessoas, às vezes, para mostrar para você, através de uma crítica. Sim. E aquela crítica é valiosíssima, porque aquela crítica está falando para você um erro. E o que a gente faz? Ah, aquela pessoa está me criticando, ele não gosta de mim, ele não sei o quê, nossa, tá com inveja, tá com isso, tá com aquilo. As pessoas têm muita dificuldade com a crítica. E a crítica é a nossa joia preciosa. Você sempre fala isso, A crítica é a joia preciosa. É a joia. Ah, mas Sabrina, tem que criticar com amor. Tá, dá para criticar com amor, mas nem sempre vai vir com amor. Pega aquilo. Tem que filtrar muitas vezes, né? Não, aquilo. Se uma pessoa veio de uma forma ignorante com você, falar, ei, não tem nada a ver com você, tem a ver com ela, é a forma dela de falar, é a forma como ela aprendeu também, que criticaram ela. Mas não fica preso nisso, pega a crítica, aprende, filtra, o que isso tem a ver comigo, o que isso está me ensinando, o que isso está falando de mim, em que isso pode me ajudar, em que isso pode me melhorar. Perfeito. Então, assim, a gente precisa estar calçado nesse amor, você vai aceitar mais fácil o seu erro, né? Porque você é amado, independente se erra ou acerto, e depois aceitar que Deus vai começar a te mostrar o seu lugar de erro. E ele não vai encarnar em Jesus de novo para mostrar para você. Ele vai usar pessoas, situações para falar para você. E nem sempre vem com gentileza, porque Deus não tem gente perfeita o tempo inteiro para usar. Às vezes vai vir meio que com uma ignorância. Deixa a ignorância de lado, pega a crítica, filtra. A ignorância tem a ver com a pessoa, não tem nada a ver com você. Perfeito. E vê como aquilo ali pode te fazer enxergar aonde você tá, para daí você começar a sair desse lugar. Nossa, que bacana esse episódio, Sabrina, que legal ouvir isso. É quase um choque de realidade, né? Assim, tipo, meio que, e tá tudo bem. Eu gosto muito dessa frase, a gente gosta muito dessa frase, né? E tá tudo bem errar, tá tudo bem. O mais importante é você realmente olhar para dentro de você e entender como é que você aperfeiçoa essa sua jornada. E agora estamos encerrando o nosso terceiro episódio. Semana que vem nós iremos conversar mais com ela, Sabrina Matias, aqui falando com a gente sobre esse código da mente, sobre como você consegue melhorar essa sua jornada, entendendo a sua mente, comportamentos, exercícios. Sabrina, semana que vem vamos estar juntos, vamos falar sobre o quê? Você sabe? A última parte de criar, como eu crio a vida que eu desejo, que eu quero, como eu construo a vida como eu quero, como eu vou pintar essa tela da minha vida, como eu vou plantar esse jardim. Então, a semana que vem tem a última parte, agora o fechamento, o grande fechamento de tudo. Vamos lá, e você que tem alguma dúvida, quiser fazer uma pergunta, deixa pra gente aí, que a gente vai estar respondendo para vocês. Bom, finalizamos aqui nosso terceiro episódio, semana que vem estamos juntas. Deus abençoe vocês e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.